Lourenço está mais uma vez aqui nesse ICO Series, e já eu explico o que é o ICO para aqueles que não sabem. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo, hoje eu estou responsável pela prática ICO para a América Latina. O ICO, então, é uma prática da LHH, que é uma empresa eu diria, de consultoria, né, em capital humano, que está presente em todos os momentos da carreira dos executivos e da vida das empresas. Porque a gente tem soluções de recrutamento, temos soluções de assessment, de desenvolvimento de liderança, com assessment, com coach, com desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipe. A gente tem as soluções para transição de carreira, passando desde o chão de fábrica até o C-Level, com soluções diferentes e consultores diferentes, de acordo com cada público. E também a gente tem uma área de advisor, fazendo análise de estruturas, de competência, de cultura. Então, esses somos nós. O ICO, então, ele está posicionado como uma prática de boutique que existe para fornecer mentoria estratégica e consultoria especializada nos momentos diversos de inflexões dos executivos. Vamos só posicionar. Quando eu faço mentoria, normalmente são executivos que estão passando por fusões, aquisições, por assumindo novas cadeiras, planejamento de sucessão, e hoje, fatores tecnológicos, econômicos, e agora a gente tem que incluir mais um, geopolítico, né? Porque hoje a gente não pode deixar de pensar na geopolítica do mundo que está mudando. Então, para isso, quando eles estão dentro da organização, a gente tem essa mentoria estratégica e a gente só tem como mentores ex-presidentes de empresa para poder ajudar esses executivos nesse momento. E quando há saídas planejadas ou não, então a gente tem a consultoria especializada, porque para esse público C-Level, a gente precisa dar um apoio diferente neste momento de transição deles. Muito bem, mas agora eu vou parar, porque o momento não é... Eu quero deixar o momento para Josi e para o Gustavo, para que eles apresentem os seus negócios e depois se apresentem, porque nesta nossa temporada a gente está falando sobre carreira. Eu estava comentando com eles que é interminável essa temporada, porque cada pessoa tem uma história, tem uma carreira, e aqui a gente aproveita para dividir com todos, né, o que essas pessoas passaram, né, os seus sucessos, as dificuldades, quando houver, né, e poder, desta maneira, inspirar as pessoas. A gente grava esse webinar, né? E a gente disponibiliza isso para depois todas as pessoas poderem assistir, né? Então, eu peço ao Everson que possa começar já a gravação, tá bom? Então, para começar, vocês escolhem quem quer falar primeiro, Josi ou Gustavo. Ladies first? Ok, vamos lá, sem problemas. Obrigada. Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer a Irene o convite, a LHH, que já é um parceiro meu aí de longa data, né? Trabalho com a LHH atualmente, já trabalhei também em outras jornadas em outras empresas. Eu estou muito feliz de estar aqui, dividindo aqui, contando para vocês, dividindo com vocês um pouco da minha história, em parceria aqui com o Gustavo. Então, super obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Josi Martins, eu estou atualmente trabalhando no agro, né? Eu trabalho atualmente na Damar, vou falar rapidamente sobre a Damar e depois eu falo sobre mim.
A Damar, para quem não conhece, é uma das maiores empresas globais no setor de produção de cultivos, né? Então, a gente atua no segmento agroquímico com foco em soluções para agricultores. Então, a gente tem um foco aí no canal de distribuição, revenda cooperativa, mas a gente também atende o consumidor final, que no nosso caso é o agricultor. A gente está presente em mais de 100 países. Nós somos uma empresa israelense com base em Tel Aviv, mas a gente faz parte também do Syngenta Group, né? Então, a Syngenta Group também abarca aí Syngenta Seeds, Syngenta Crop, e com isso a gente vem desenvolvendo o nosso trabalho globalmente, né? Falando só de Adamar, a gente tem aí um faturamento anual por volta de 5 bilhões de dólares, e a Latam, que é a região que eu trabalho, representa 30%, né, desse bolo aí que a gente está falando da Damar Global. Então, a Damar Latam é muito importante para a Damar de forma geral, né? E a gente tem aí o Brasil como carro-chefe, seguido de Argentina e México, mas com uma presença muito importante no agrobusiness brasileiro, né? E aí, falando um pouquinho de mim, eu sou psicóloga de formação, antes disso, eu sou mineira, de uma família de Dá para mulheres. perceber pelo sotaque, Tenho, Josi. ainda me resta, né, Irene, um restinho, porque eu morei muitos anos em São Paulo, agora eu estou morando em Londrina, mas eu sou mineira, cruzeirense sempre, né? Tem coisa que a gente muda, mas tem coisa que a gente não pode mudar, a gente tem que honrar até o fim, mesmo nas fases difíceis, mas seguimos adiante. Sou de uma família de 4 irmãs, eu sou a caçula, então, assim, meu pai, um herói, um guerreiro, ele sobreviveu, sobrevive até hoje, né? Porque não é fácil, né? Reuniões de família, assim, é uma delícia quando a gente está junto, já tem muitos netos, eu sempre estou indo para lá. Mas eu fiz a minha carreira mais em São Paulo, eu trabalhei em empresas de grande porte, no varejo alimentar, no varejo também de moda. E estou há 3 anos. Eu costumo dizer que ainda baby steps aqui, né? No início da minha jornada do agro, que é outro business completamente diferente, mas que eu estou gostando muito e estou me realizando aqui, aprendendo muita coisa nova. Então, assim, de forma geral, esse é um pouquinho do meu resumo. Eu sou casada, eu tenho um casal lindo de gêmeos, Davi e Marina, eles têm 10 anos. Então, sim, é possível você construir uma carreira em grandes multinacionais, em posições de liderança, C-level, e ainda criar gêmeos, né? Funciona, tá dando tudo certo, altos e baixos, mas tá dando tudo certo. E hoje nós estamos morando em Londrina. E é isso. Bom, falando um pouquinho de mim, aí eu passo a bola aí pro meu colega Gustavo, por favor. Obrigado, Josi. Aliás, obrigado, Irene, pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês também. É, Iniciar, né, pela DHL. A DHL é a líder global em logística, é, né, é uma empresa alemã com sede em Bonn, que fica mais para o leste da Alemanha. É uma empresa que tem 600 mil funcionários no mundo, está presente em 220 países, tem um faturamento em torno de 85 bilhões de euros, e tem 5 divisões, né? E aqui no Brasil, das 5, tem 3 presentes. Tem a Global Forward, que é responsável, então, por importação, exportação, via marítima ou via aérea. Tem a Express, e aí vocês já devem ter visto aquelas vans menorzinhas, amarelinhas, as lojas, né, onde a gente pode despachar ou receber produtos, né, mandar para fora do Brasil. E tem a divisão onde eu estou, que é a Supply Chain, né? A Supply Chain é a maior divisão no Brasil. Tem muita gente que chama de Contract Logistic, porque a gente presta serviço de armazenagem e de transporte, dentre outros, mas esses são os dois core businesses da DHL aqui no Brasil, supply chain. Então, armazenagem e transporte, principalmente de produto acabado, né? Claro que tem um pouco de matéria-prima,
mas principalmente produto acabado. Atuamos praticamente em todos os setores da economia. Costumamos dizer, né, e temos a ambição de sermos uma parte essencial da vida, porque falou em alimento, a gente transporta, a gente armazena, falou em remédio, a gente alimenta, a gente transporta, falou em eletrodoméstico, idem, é, entregas via e-commerce ou via lojas físicas, enfim, falamos em utilities, né, companhias de energia elétrica, companhias de gás, então, de uma maneira geral, tocamos em tudo que conecta pessoas. Aliás, esse é o propósito da organização, né? Conectar pessoas e melhorar vidas. E eu estou na organização há 6 anos, muito feliz por ter me juntado a essa organização um pouquinho antes da pandemia. Me sinto um bebê também, eu converso com os meus pares e todo mundo ali tem na faixa de 20 a 30 anos de organização. Então, quando todo mundo, quando me escuta dizer em 6 anos, me fala, mas só? Não, você ainda está começando e tal. Sou casado também, tenho um casal de filhos, a Ana Clara e o Gustavo. A Ana Clara está morando em Milão, o Gustavo é um pré-vestibulando, está numa fase aí de preparação. Namoro há 30 anos a minha esposa, ou seja, desde os 19 anos. Moramos em Campinas. Temos o Twix também, nosso cãozinho aqui, que é o nosso. Também somos pais de pet, por assim dizer. E tenho, na minha carreira, empresas por onde passei que eu tenho muito orgulho, né, de ter feito parte delas, como a Mars, e também por isso o meu amor pelos pets, a Red Bull, a Avon, a C&A, a Singer, e aí denuncia, né, a minha estrada, o quão longa é a minha estrada, a máquina de costura, e também a TES, que deu origem à Claro. E é isso, vamos conversar, vamos aprender e participar bastante conosco aqui durante essa 1 hora. Ótimo. Então, para começar a esmiuçar um pouco a carreira de vocês, primeiro eu esmiuço a carreira, depois a gente começa a perguntar algumas coisas sobre a vida profissional, tá? Mas agora eu queria que vocês começassem a contar um pouquinho mais, né, de como é que esse início de carreira de vocês foi e o que ele influenciou para que vocês chegassem até aqui. Fala, Gustavo. Vamos lá, Começa agora. deixa eu começar agora. Eu sou muito grato, como eu comentei, a todas as empresas por onde eu passei, mas falando especificamente do início, eu creio que eu tive bastante sorte por ter, primeiro, trabalhado num negócio em que ele praticamente, eu não vou dizer que ele realmente diminuiu muito durante os 5 anos que eu estive lá. Para vocês terem uma ideia, eu entrei na Singer, ela tinha 6 mil funcionários aqui no Brasil, tinha a maior fábrica de máquina de costura em frente ao aeroporto de Viracopos. Eu saí de lá, tinha 1.000 funcionários. Você entrou em E que área? Você já entrou em finanças, Gustavo? eu já entrei em finanças e entrei numa área, porque a Singer, como ela precisava diversificar, ela começou a abrir lojas de eletrodoméstico. E ela também tinha produtos de eletrodoméstico além da fábrica de máquina de costura. Porém, no início da década de 90, nós tivemos 2 fenômenos aí que machucaram bastante a empresa, além de ser um produto ultrapassado, o carro-chefe, a máquina de costura, né? Então, nós tivemos a abertura para produtos importados, especialmente na indústria têxtil, que acabou com a nossa indústria têxtil local. Nós tivemos também o Plano Real, né, que acabou tendo que todo mundo reaprender a gerenciar o negócio. E a empresa, enfim, com esse contexto
né, de mudança de público, de uma nova tendência, ela sofreu muito, bastante. E para mim foi um aprendizado enorme, porque eu via muita gente, isso me deu muita casca, muito, né, traquejo, porque eu via muita gente boa sofrendo com aquele downsizing daquele negócio. E além disso, se hoje tinha, por exemplo, um business controller para poder falar e explicar e conversar com a matriz, no outro dia não tinha. E aí foi onde eu acabei me expondo e aprendendo muito, porque alguém tinha que fazer o trabalho, né? Então foi uma lição aprendida. E me mostrou que não só o preparo, não só a oportunidade, não só o estudo garantem tudo, né? Você realmente tem que contar com outros aspectos. E depois, ao contrário, eu fui trabalhar na abertura da telefonia celular no Brasil. Então, empresa de tecnologia, de ponta, um monte de gente de fora, empresa europeia, sueca. E também foi um outro insight que eu tive, né, de que o mundo não era só o Brasil. E muito cedo, realmente, a história da globalização erguia a barra e nos fazia, eu me fazia preparar cada vez mais e melhor, e trabalhar cada vez mais e melhor. Né? Por anos eu não reportei a brasileiros, reportei a sueco, a britânico, a americano, e isso me formou, isso ajudou a me formar e me preparar para o que viria depois. Ah, que bom. Bom, é ótimo a gente saber desse início da carreira das pessoas. E, Josi, antes de você falar, o Nelson aqui colocou uma questão aqui, e eu queria, então, é, passar para ver se você, o Gustavo, até você também, Josi, podem falar um pouquinho sobre isso. Ele diz assim: olha, eu estou em busca de uma recolocação, minha percepção hoje é que o mercado está um pouco apreensivo. O cenário para o Brasil é positivo para a área de supply chain? Ele está perguntando. Sou um especialista da área de demanda de produtos, trabalhei 26 anos na Sanofi. Tá? Então, Eu Lá diria eu que acho que é como sim. está. É, é, eu diria que sim. Até porque supply chain, no final das contas, terá que encontrar soluções para as barreiras que nós estamos enfrentando e que vamos enfrentar, né? E então o setor de supply chain especializado, ele não, ele é quem tem o expertise, a ferramenta para poder trazer essas soluções para a indústria, né? Então, seja no mercado doméstico, seja no network global, é, acredito que muitas oportunidades virão, né? Assim como aconteceu na pandemia, acredito que nós estamos entrando numa nova fase do supply chain, pensando no contract logistics, né? Não necessariamente na indústria. A indústria vai também ter que se reinventar e, nesse momento, empresas como a DHL poderão, sim, através de parceria, encontrar soluções e, nesse momento, obviamente, demandará de bons profissionais. perfeito. Eu vou só complementar esse assunto, que minha percepção é que, com todo esse efeito, eu vou chamar Trump Effect, nós não sabemos ainda onde vão ficar as fábricas, né? Para onde o mercado vai se mover. Então, vai ter muita oportunidade, porque sempre, quando tem desafios, gente, tem muita oportunidade. E aí eu acho que os bons profissionais, e você estando com um olho no que está acontecendo, ou voltar para dentro para se conhecer bastante, para saber o que você tem de melhor. E vá conduzindo essa busca de acordo com as coisas que estão acontecendo. Eu também acho, como o Gustavo, que nós vamos ter grandes oportunidades, né? E eu sou uma otimista por natureza, então só queria complementar isso, viu, Nelson? Muito bem. Josi, querida, desculpe, hein? Não, imagina. Bom, eu
Supply chain, eu não tenho tanta informação, porque a gente também terceiriza supply chain aqui na Damar, mas o que eu venho estudando e discutindo com outros colegas de RH de outros setores, que também inclui supply chain, vai mesmo nessa mesma toada aí que o Gustavo e a Irene acabaram de falar. Então, acho que a gente está com uma boa onda por vir, né? A gente vê isso também ah, na questão de competitividade mesmo, né? O quanto os nossos funcionários são acessados, o quanto eles têm recebido propostas de outras empresas. Então, o mercado Bom ponto. está aquecido, né? Então, não tem essa coisa de estar, né? A gente vê vagas sendo postadas o tempo todo, né? Então, realmente, acho que eu vou enfatizar o que a Irene falou de autoconhecimento, né? Porque às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente quer ou o que faria mais sentido naquele momento. Então, é bem importante ter essa conexão, entender o momento que você está, suas competências, suas capabilities, e como que você vai agregar no negócio, né? E aí sim, ficar atento às oportunidades. Eu acho que esse é o melhor recado. Falando rapidamente do meu início de carreira, Não, não, rapidamente não, que as pessoas querem entender, querem conhecer a sua várias e história, rapidamente. Ju. Então, bom, só para contar um pouquinho, né? Eu comecei lá em Minas também e foi muito interessante porque eu tive uma sorte que muitas amigas minhas da faculdade não tiveram e eu tive de fazer estágio. Então foi assim, estágio eu sou psicóloga, né, de formação, como eu falei, em diversas áreas da psicologia, e aí eu acabei trabalhando com RH muito antes de formar. Então, quando eu formei, eu já tinha experiência de 4 anos em RH, porque desde o começo eu já estava fazendo estágio, né? Então, eu me formei e tive a oportunidade de ser efetivada no estágio que eu estava fazendo na Danone, na fábrica de biscoitos da Aimoré, que a Danone comprou na época. Depois a Arcor comprou a divisão de biscoitos da Danone, então foi uma compra atrás da outra. E foi muito bacana, porque eu tive a oportunidade, e isso também é muito importante quando a gente está começando, né? Ter a sorte, na verdade, de ter bons líderes. E eu tive essa sorte. Então, eu tive líderes inspiradores, né? Tanto de business quanto de RH, que me ensinaram muita coisa, e muita coisa que até hoje eu lembro, eu uso e que faz sentido, né? Outras não, nem tanto, né? Você vai amadurecendo e vai selecionando e vai criando seu próprio repertório. Mas a Danone foi uma grande escola, né? E na sequência eu mudei para. E lá eu trabalhei com todos os subsistemas de RH, comunicação, seleção, treinamento, tanto do time de fábrica quanto do time de business. Então foi uma experiência muito rica. E quando eu mudei para São Paulo, eu assumi minha primeira liderança numa empresa global, que hoje ela nem existe mais no Brasil, que é a Staples, que é um retail, né, um varejo de material de escritório muito forte no mundo, tem várias lojas na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, e lá foi muito bacana porque eu tive a oportunidade, assim como o Gustavo comentou, de ter minha primeira liderança fora do Brasil, né, de reportar para uma pessoa fora do Brasil, de participar de um programa de desenvolvimento de jovens líderes nos Estados Unidos, morar lá durante um tempo e trabalhar lá, então eu acho que tem uma coisa de estudar, sem dúvida, você tem que se preparar, você tem que saber o que você quer fazer, se conhecer, mas tem também uma coisa de Deus colocar as pessoas certas né, na sua jornada. E se isso não acontecer, busque por essas pessoas, porque eu acho que isso faz muita diferença na nossa formação no começo, né? Então, um pouquinho da minha história aí do começo foi mais nessa linha. Josi, você sabe que quando você conta esse início, né, da liderança, me lembrou do meu primeiro chefe que eu tive na IBM, da generosidade dele de estar comigo e poder me ensinar tudo. Eu acho que, de uma certa maneira, ele me ajudou a que eu desenvolvesse esse meu lado mais cuidador, né? Porque eu vi a dedicação dele. Então, ele já não está mais aqui com a gente, mas eu sempre que posso lembro dele com muito carinho e agradeço por ele ter estado na minha vida. É isso mesmo. Então, essas pessoas moldam a vida da gente, né? Então, são os exemplos que a gente fala. Esse exemplo, claro que também eu tive, né, na minha jornada outros que eu falei, esse daqui eu não quero seguir. É, lógico, mas E vai faz parte do aprendendo, Ah, mas né? a aprendizado. gente aprende com isso, né? Aprende muito, porque o É, que não fazer também é importante é, aprender, né? sem Lógico. dúvida. E E ninguém é colocado na nossa vida
por acaso. Todos que passam por nós, eles têm algo para nos ensinar. Então, a Exato. gente tem que estar atento e tem que sempre agradecer por essas oportunidades, mesmo que na hora elas pareçam horrorosas, mas elas, mais tarde, você vai entender que elas são excelentes, né? Te E, prepara e para o no próximo momento, passo. Irene, se você me permite, para Lógico. facilitar, né, eu concordo 100% contigo, porque muitas vezes depois a gente acaba caindo a ficha ali, né, e faz sentido, mas para facilitar até um pouco a aceitação no momento ali, a gente praticar a empatia, né, e assumir a boa intenção, né, do interlocutor de falar, peraí, vamos nos permitir a embarcar nessa jornada, nessa conversa, nessa exploração, né, e fazer em conjunto aquilo que a empresa está nos solicitando ou que aquele nosso line manager está nos pedindo. Até E porque... você tocou na empatia, só desculpe. Não, É, e para a gente ter empatia, a gente precisa se conhecer. Se é, eu não me conheço, eu não me consigo me colocar no lugar de ninguém. uhum. Então, um conselho aqui, se o conselho fosse bom, a gente vendia, mas eu vou dizer uma coisa: autoconhecimento é maravilhoso, principalmente para esse momento que nós estamos passando agora, né? Exatamente, principalmente, né? E o ponto que o Gustavo trouxe é muito interessante, né, da empatia, e também de sempre ter essa perspectiva de quero conhecer e quero aprender, porque o seu ponto de vista e a sua perspectiva, ela é limitada à tua história, mas a outra pessoa viveu outras coisas, tem outra perspectiva, né? Então, assim, o que trouxe ela até ali também pode ser muito válido Né? até para te preparar para o seu próximo passo. Então, sem Permita-se. dúvida, é importante mesmo ter essa abertura, né? Aproveitar, né? Que bom. Então, falando em abertura, eu queria saber de vocês qual foi um fato inusitado da carreira de vocês, o que vocês aprenderam, ou algumas dificuldades que vocês tiveram que ultrapassar, o que foi que vocês aprenderam, porque isso é bom para a gente compartilhar com as pessoas que estão aqui nos ouvindo. É, Quer muitos começar, Josi? desafios. Eu posso começar. Eu acho que eu estava até falando um pouquinho offline antes da gente começar, que talvez eu vou citar esse aprendizado da CIA, né? Assim como o Gustavo, também trabalhei na CIA em tempos diferentes, a gente não se encontrou. Ele trabalhou antes e eu entrei depois. E eu estava liderando a disciplina, né, o tema de desenvolvimento de líderes, de treinamento, desenvolvimento, né? Então, talent acquisition, né, seleção, estava mais com essa agenda. E eu também fui contratada para poder mudar a jornada do colaborador, né? Então, fazer com que ela fosse mais amigável, mais fluida, com sistemas mais novos, né? E de uma forma mais tranquila, né, a jornada, principalmente em termos de sistemas de RH. E aí, do nada, começou a pandemia. E a Damar era, naquele momento, a gente estava vivendo, né, indo super bem. A Damar, na época, tinha 14 mil funcionários, mais de 250 lojas, mas só 8% do faturamento ele vinha do e-commerce. E, de um dia para o outro, a gente teve que fechar todas as lojas. Então, a gente começou a viver do faturamento só de e-commerce, que era muito pequeno, né? Então, esse foi o primeiro aprendizado que para mim foi muito importante, de como um time se une para resolver um problema de negócio, né? Porque eu podia pensar, bom, mas como é que eu vou ajudar nessa hora, né? Não tem muito o que fazer. E tem, né? E tem. Então, acho que a primeira coisa foi essa vulnerabilidade de falar, gente, vamos nos ajudar, vamos empatia ao mesmo tempo, vamos sentar, vamos discutir, né? E a gente fez um case muito bacana de desenvolvimento de treinamento. E até quando a gente precisou fazer também reestruturações, junto com a Liret na época, né, a gente fez um trabalho muito humanizado, né? Porque infelizmente a gente precisou também reduzir quadro naquela época. E depois, rapidamente, a C&A virou esse jogo, o e-commerce cresceu, bombou, está indo super bem até hoje. Mas foi uma fase
que eu, como RH, eu precisei muito me reinventar, porque eu também não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia como eu vou ajudar o outro se eu também nunca passei por isso antes, né? Então, para mim era muito novo, né? Deixa vir trabalhar, não deixa, todo mundo nas casas, como é que a gente protege, ajuda as pessoas a se protegerem. Então, assim, muita insegurança, muita incerteza. E a primeira coisa e o primeiro aprendizado, e eu lembro muito disso, foi a gente sentar numa sala, né, como líderes de RH, os principais líderes ali de business também, e falar, gente, nós não sabemos, né? Então a gente está vivendo uma coisa nunca antes, né? É, nunca antes aconteceu e a gente está agora de frente desse desafio, e a primeira coisa que a gente não sabe. Então vamos aprender um com o outro, né? E deu muito certo, porque a gente começou a fazer um trabalho ali mais experimental, mas que a gente foi formatando e que criou muita consistência. Então, a gente recebeu, né, mais quando a gente começou a voltar para o escritório, a gente já voltou em outro formato, com outro escritório, com cada um podia logar a mesa que ia sentar, não tinha mais lugar fixo, enfim, mudamos toda a cara do negócio por conta da pandemia. E foi muito legal porque a gente recebeu um feedback dos colaboradores muito bacana, né? De como a empresa foi humanizada mesmo naquele momento difícil, né? Então, para mim foi um desafio grande, que no início eu falei, vai dar tudo errado, não vai dar certo, como é que nós vamos fazer isso? E depois a gente conseguiu fazer essa reviravolta, né? Então, acho que, para mim, tem vários outros cases, mas eu acho que eu traria hoje como um dos principais, assim, aprendizados de que não é impossível. Mesmo se surgir na sua frente um desafio que você pense, meu Deus, agora não tem como, não sei o que que eu vou fazer com isso, tem como. Principalmente se você estiver em grupo, se você tiver a vulnerabilidade de falar que você não sabe, que você precisa de ajuda, né? E montar um grupo forte para poder, bom, que plano vai ser e vamos trabalhar junto. Então, isso é bem bacana e importante e que às vezes parece básico, mas às vezes tem muitas empresas, no momento especialmente de crise, não faz, né? Que cada um se recolhe, né, para o seu silo, para a sua área, como é que eu defendo o meu trabalho, né? O meu emprego, né? Sem levar em conta, em consideração o cliente, sem levar em conta, em consideração o futuro da empresa, que na verdade é o futuro de todas as áreas e das pessoas que estão trabalhando ali. Então, eu guardo com boa memória, né? O momento do pânico e depois o momento de, meu Deus, a gente conseguiu, que bacana que foi. Bom, obrigada. Gustavo, querido. Que bacana. Não, eu vou na mesma linha, assim, da ajuda, da humildade em dizer não sei, vamos construir junto. Interessante, a história da Josi. Eu também, né, em 30 anos de carreira, também passei por alguns desafios. E o que eu trago foi um momento em que eu estava na Mars, eu tinha todo o meu background formado em Business Controlling e FP&A, né, Financial Planning, Analysis, e eu reportava um russo, né, e nesse momento a Mars ela vinha de muitas compras, muitas não, ela fez algumas compras e ela estava reestruturando completamente, ela estava fechando fábrica no Rio Grande do Sul, trazendo para São Paulo, ela também estava mudando a fábrica dela de chocolate do Nordeste para Guararema, abrindo uma fábrica de PET. Então, era uma transição enorme, assim, era uma reestruturação enorme. E estava implementando o SAP, tinha tido umas mudanças de legal entity também, que era South America e se tornou Brasil, né? Era um board para South America e depois tornou Brasil. Então, era um momento muito agitado na organização. E eu me lembro que quando a gente era auditado, né, as listas de pontos de melhoria, né, entregue pela PwC, era uma lista super longa, assim, né, de, de pontos de falta de controles. E eu, nesse momento, atribulado, com uma enorme quantidade de melhorias, pontos de melhorias no controle interno da organização, sem ter o background de contador, eu fiz a transição para a posição de Financial Controlling.
né? O russo veio até mim e falou: se você quer ser CFO, você vai ter que sentar nessa cadeira, você vai ter que falar de contabilidade, de controles internos, de governança, de tesouraria, de folha de pagamento, aprender a lidar com fiscal, aprender a lidar com auditoria interna, auditoria externa, enfim. E e ele me desafiou, ele falou, se você quiser fazer alguns módulos numa grande universidade, numa grande instituição, para aprender um pouco mais de contabilidade de custos, aprender um pouquinho mais das normas contábeis e dos controles, né, a gente te ajuda. E naquela época, jovem, né, super ali energizado, e falei, não, 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 eu vou voltar para a faculdade. E eu decidi, então, fazer a transição nesse ambiente que eu acabei de descrever e voltei a estudar. E eu tinha um filho que tinha acabado de nascer. Morava em Atibaia e trabalhava em Guararema. Não. Só isso. E eu tive, assim, uma luz, eu acho, e muito em linha com o que a Josi trouxe, a humildade de chamar um time que se reportaria até mim, todos os especialistas no que faziam, todos com experiência comprovada e sucesso por onde tinham passado. E eu falei, olha, gente, eu estou vindo para coordenar, para ajudar, mas vocês são quem conhecem, né? E quem sabe o que tem que fazer. E sentei com cada um deles naquele momento para entender o que era necessário para cada um deles, para cada área, para a gente conseguir resolver, endereçar cada um dos pontos de melhoria, de auditoria, de controle, não para responder o mundo externo, mas para garantir a sustentabilidade do negócio, né? E o time reagiu super bem mesmo. E eram coisas, mais pessoas, um computador melhor, o home office já estava aparecendo na época e tudo mais. E em conjunto e com a credibilidade que a gente conseguiu conquistar juntamente com o board da organização, a gente conseguiu colocar em prática tudo que os auditores nos pediam e conseguimos também eliminar os riscos tributários que vinha a reboque naquele momento. Isso eu estou falando de 2004, 2005. E em 2006, o Brasil ganhou o Governance Award de melhor governança corporativa do grupo na Mars, lá em McLean, né, numa Finance Conference. E foi um trabalho assim eu diria, suporte do board naquele momento, uma confiança muito grande em alguém que eles apostavam, e depois, um ano depois, ou 2 anos depois, eu acabei tomando, sim, a posição de CFO, mas acreditaram, deram respaldo, e de um time que estava ali trabalhando comigo, que me ajudou absurdamente. E a partir dali, eu realmente me convenci que ninguém faz nada sozinho, que os dias de heróis estavam, né, o dia dos heróis estavam acabando, que se a gente quisesse realmente que alguma ação fosse perene, teria que ser construída, desenvolvida, criada, co-criada, e não um ato de caneta somente. Então, esse foi o momento que eu gostaria de dividir com vocês. Mas agora a minha pergunta, fiquei curiosa. Você fez a outra faculdade, se formou? Eu me formei contador, eu me Ah, graduei. então ótimo. Opa, a gente passou por essa. Muito bom, muito bom. Bom, agora a gente ainda está falando de carreira. Eu sei que vocês não tiveram uma experiência internacional, mas o que vocês acham de alguém que está pensando numa carreira internacional? Você acha que isso influencia para o histórico profissional de uma pessoa? Posso começar? Vamos lá, Vai vou lá. pegar. Olha, eu vou dizer que sim, né? Eu acho que isso vem desde antes, né? Não é novidade, não é agora, pós-pandemia, antes pandemia. A gente vê que quando um profissional tem essa oportunidade, né? Não só por uma questão de língua também, né? Tem a questão do inglês, que é requerido, não é mais necessidade básica, né? Já passou, né? Agora não tem como você
sobreviver no mercado de trabalho sem falar inglês, mas também pela diversidade cultural. A oportunidade de trabalhar fora, conhecer outra cultura, viver outros hábitos, conhecer mindset de povos diferentes, e depois você voltar para o Brasil com essa experiência, com essa bagagem, isso te diferencia dos demais competidores, vamos pensar assim, no mercado de trabalho, porque você tem uma perspectiva diferente, né? E isso vale também para você trabalhando do Brasil, conhecendo, mesmo que do Brasil, pessoas em outros países e trabalhando com pessoas em outros países, né? Eu já morei fora e aprendi bastante, mas agora nessa posição que eu estou de Latam, é muito impressionante pensar na jornada do colaborador aqui, né, do funcionário aqui na Dama Brasil e no México. É completamente diferente, por exemplo, né? Então você tem que estudar cultura, você tem que entender o que para o funcionário com aquela cultura é importante, né? Então, falando no caso de RH, mas eu acho que de forma geral, né? E a gente vê que está cada vez mais. Antigamente era muito difícil, né? Na nossa época conseguir uma oportunidade para morar fora e etc. Mas eu vejo isso hoje muito mais tangível, né? Tem vários programas, vários, por exemplo, Santander faz programas muito legais, acessíveis, através de seleção, obviamente, eles fazem processo seletivo, mas você não paga nada, né? Então, por exemplo, eu fiz um curso em Londres no ano passado, na LSE, de liderança feminina para C-Level, que eu não paguei nada, né? E participei desse processo. Então, também a gente precisa procurar, a gente precisa estar atento, né? De novo, né? Isso vale para a questão das oportunidades profissionais, mas também vale para a formação, né? Então, tem muita empresa também com oportunidade profissional fora. Então, a minha dica é, se você tem essa possibilidade, né? Faça, né? Ou procure quem fez, pergunte os caminhos, né? Estude, né? Amplie a sua visão, seu leque de possibilidades, porque eu acho que é muito, muito válido. Não quer dizer também que se você continuar no Brasil somente e que fizer uma carreira somente no Brasil, que você não vai ser bem-sucedido. Obviamente, claro que vai ter, e a gente conhece muitos profissionais que tomaram essa decisão e está tudo certo, né? Tem vários caminhos e caminhos que funcionam, né? Mas a experiência, não só profissional, mas pessoal, quando você conhece outras culturas, é muito rica. Assim, eu acho que seu repertório fica muito mais amplo. Então, eu aconselho e quando eu vou contratar alguém, e, por exemplo, eu tenho 2 ou 3 candidatos ali no páreo, empatados, essa é uma das coisas, por exemplo, que pode me tirar do desempate, tomar uma decisão de contratação, por exemplo, né? E é muito nessa linha. Então, meu conselho é assim: tentem fazer, se possível, obviamente, e procurar os caminhos, porque tem caminhos também mais acessíveis do ponto de vista financeiro, ou patrocinados por outras empresas ou instituições, então vale muito a pena. Gustavo? Eu não quero ser repetitivo, e não vou só complementar o que a Josi trouxe, a resposta dela foi, aliás, eu concordo 100%, tá, com o que ela trouxe. Minha recomendação é que sim, né, que podendo e querendo que vá, sim. Até porque, né, adicionando ao que ela trouxe, além da questão cultural, da experiência, né, do mindset e tudo mais, você fazendo a carreira, sua carreira, numa organização, mesmo se você não tiver grandes movimentações entre, né, para empresas diferentes, trabalhando fora, você aumenta muito o seu network, sabe? E além disso, né, mais pessoas conhecerão o seu trabalho e você poderá ou passará certamente a contar com mais patrocinadores à medida em que as oportunidades acontecerão. Então, esses são os 2 elementos adicionais a todos esses que a Josi trouxe. E uma recomendação que eu faço, né, com base até no momento que eu estou vivendo com um associado meu, é que vá o quanto antes, né? Assim, vá jovem, porque senão
dali a pouco começam outros fatores a pesarem na sua decisão, né? Nós estamos com uma vaga de CFO num país super bacana, aqui na América Latina. Eu ofereci para uma pessoa do meu time, só que ele está num momento que a filha acabou de entrar na faculdade, aqui na Unicamp, inclusive, assim, então está super estável. Tem os pais no interior do estado de São Paulo, ali mais interior, Campinas é interior, mais no interior ainda, né, do estado de São Paulo para ajudar, para suportar. Então, para ele, está difícil dele falar sim para essa posição, né? Então, talvez mais jovem, né, sem os filhos terem amarras, sem a gente ter que, né, a gente está vivendo a geração sanduíche, né, que a gente está cuidando também dos filhos e dos É verdade. pais, né? Uhum. E então talvez o momento mais adequado é quando a gente tem os filhos mais novos, quando a gente está início de carreira, quando a gente é mais jovem, quando os nossos pais são mais jovens, então ter isso em mente também na tomada de decisão, quando aparecer a oportunidade. O Concordo. Gustavo, eu só acrescentaria o seguinte, é que quando você vai mais velho, e você vai, por exemplo, para dentro de uma organização, se você está mais velho, está mais experiente, provavelmente você vai para uma posição maior. A sua volta talvez não seja viável pela mesma empresa para o país. Então, É, esse é um ponto que por isso que você ir mais um jovem é bom ponto. melhor, porque Além de, depois Uhum. vai ficar um pouco mais complicado. sem E dúvida. eu sempre lembro, quando falam desse item, se você for com família, gente, esse tem que ser um projeto em conjunto. Não pode ser um projeto só de uma pessoa que quer ir. A família inteira tem que querer, porque senão não vai dar certo também. Não vai dar Então, certo. é, é Muito bem ótimo. conversado, né? Muito bem alinhado antes, tomado a decisão em família, é verdade. Eu acompanho vários executivos também que estão nesse momento aí, né? E isso é muito importante, muito É, importante. Você sabe, Josi, eu não morei fora, né? Mas morei bastante distante, eu morei em São Luís, né? E quando a gente estava indo para lá, isso em 2001, eu já estava casado, a minha esposa falou uma frase que foi muito interessante, assim, a gente entrou no avião, a gente estava meio ali, né, tenso, né, estamos fazendo a coisa certa. Eu me lembro que quando nós saímos, né, quando nós partimos para São Luís, era a formatura do meu irmão, então a família toda reunida, um monte de gente chorando, aquela coisa tal. Antigamente não tinha essa quantidade de voo que a gente tem hoje, essa mobilidade. E então a gente estava ali, né, puta, a gente fez a coisa certa, né, e tal. E ela me falou uma coisa muito interessante, assim, ela falou assim, olha, nós só vamos ficar se for bom para os dois. Se não for bom para os dois, se for bom para mim e não for bom para você, a gente volta. Se for bom só para você e não for bom para mim, a gente volta. Se for ruim para os dois, então nem se fala, né? Mas a gente só fica se for bom para os dois. Eu achei muito sábio e nunca mais esqueci essa frase dela. e é isso mesmo. E quando tem filhos, é bom para todo mundo. Quando Ah, for não, bom aí para então todo tem que ser mundo. para os quatro, para os cinco. Você tem razão E, É aí. isso ó, aí. a melhor época de você ir com o filho é enquanto o filho é criança, porque na É adolescência você isso, mudar um adolescente é complicadíssimo. Então, as é amarras. bom, é interessante. Eu diria o seguinte: se você quer viver outras culturas, o melhor momento é você fazer um intercâmbio enquanto você é bem jovem, né? Aí é facílimo, você vai, papapá. Eu fiz isso com 18 anos e foi espetacular para a minha carreira e para mim também, né? Então, Para assim, os pais não é vou te dizer, é, eu estou vendo com a Ana Clara lá, ai, meu coração aperta, viu? Mas vamos Ah, lá. imagino. mas tem que Eu ainda deixar, não né? Porque cheguei nessa fase, mas é, já começo a imaginar. É isso aí. a gente não cria os filhos para a gente, cria para o mundo, pro É mundo. isso, né? Não, sem É dúvida isso. nenhuma. Ainda falando sobre carreira, e aí um conselho para vocês, como é que vocês veem essas mudanças de organização? Né? Em que medida isso é importante para se construir também uma carreira sólida? Olha, eu vejo. Ai, perdão, nem perguntei se a Josi Não, queria ir primeiro. por Posso? favor, Obrigado. tá? Pode ir. Eu acho que não tem uma regra, tá, Irene?
Como eu falei, eu vejo. Aliás, nós trabalhamos na CIA, a CIA também está cheio de gente lá com 25, 30, 40 anos. Né? Tem gente que Uhum. entrou como estagiário e não saiu mais, ou trainee e não É saiu verdade. mais. Né? Então, acho que não existe uma regra. Eu vejo, e aí eu vou até falar pela minha experiência, né? São 8 multinacionais, eu vejo muito valioso para aprender novos negócios, para conhecer outras culturas, outras maneiras de fazer negócio, outro tipo de experiência, desafio que você vai entregar, que você vai enfrentar. Né? Igual eu falei, comecei trabalhando, né, o meu primeiro estágio, depois eu saí de lá como supervisor, era uma empresa concordatária, né, uma empresa em recuperação judicial, 6.000 funcionários para 1.000. Depois eu fui trabalhar num startup de tecnologia, né? Que pô, foi da água para o vinho, foi um MBA. Tinha gente de tudo quanto é país, consultor de tudo quanto é área, né? Fui trabalhar na privatização da Semar, que era um negócio que era público. Semar é a Companhia Energética do Maranhão. Né? Então, aprender, né, nesse processo de privatização. Mars, 11 anos, trabalhando com pet food, food e human food. Enfim, aí depois C&A, Avon, cosméticos, 1,5 milhão de representantes. Então, são negócios em momentos completamente diferentes. Red Bull, uma empresa de um produto só, praticamente. Porém, aprendi a comprar um time de futebol e transformá-lo em Red Bull Bragantino. Então, assim, isso foi muito rico para poder aprender novos negócios, novas maneiras de fazer negócios e encontrar situações completamente distintas que me prepararam, né, e me trouxeram até aqui. Mais do que necessariamente para criar uma carreira. Não sei se consegui responder. Eu concordo 100%. Acho que eu adicionaria, concordo 100%, mas adicionaria que depende muito do perfil da pessoa, Pois é. né? Então, é como o Gustavo falou, né, nós temos conhecidos em comum, com certeza, que estão na CIA, que começaram, super jovens, estão lá até hoje, mas eles já viveram várias C&As numa É. mesma C&A, IPO, gente. O que é viver um... Eu estava lá quando a gente fez o IPO, é muito bacana, é uma outra experiência incrível numa jornada profissional. Então, assim, tem várias... A cultura vai evoluindo, né? A questão de e-commerce, digitalização. Então, muita coisa acontece. Tem pessoas que têm mais esse perfil, né? E eu tenho em casa o meu pai, que trabalhou a vida inteira na mesma empresa. E cada vez que eu contava para ele que eu estava participando de um processo seletivo, que eu fui convidada por uma headhunter, ele falava: minha filha, mas já vai você de novo. Mas sossega. É bom ficar na mesma firma muitos anos. Eu falava: pai, mas eu tenho ciricutico, eu não consigo. Eu tô doida para conhecer outra coisa. Eu cresci aqui, mas tem outros negócios, tem outras pessoas, tem outras culturas. Então, isso é do meu perfil, né? Então, assim, vou para Londrina, divorciada, estava namorando ainda, nem tinha me casado de novo, com 2 filhos, né? Como que vai ser isso, o agro? Não, é nessa piscina que eu quero pular. Ela tá gelada, mas ela vai ficar quentinha. Então, tinha a ver comigo, né? Então, não tem, como o Gustavo falou, não tem certo e errado, né? Tem qual é o seu perfil e como você quer construir a sua carreira. Agora, o que tem de muito importante nisso, é uma dica valiosa, é você ter intenção. Não deixa a vida te levar para a sua carreira, né? O que que você quer da sua carreira? Então, planeja isso, constrói isso. Porque tem também aquela pessoa que ela olha para trás, a vida passou, e ela foi sendo levada. As coisas foram acontecendo, né? Então, acho que você tem que ter intenção, tem que ser intencional. E, enfim, Consciente. existe consciente. O autoconhecimento, como a Irene falou, é o primeiro passo para isso. Tem muita ferramenta também para te ajudar a planejar. A Lirete, aliás, faz um ótimo trabalho nisso, né? Coaching, mentoring e por aí vai. Então, não tem certo e errado, e Não descubra tem. qual que é o seu certo, né? Então, acho que Né? essa é a grande dica. Faz dar certo, né? Faz dar certo. Tem que ser feliz, tem que curtir, tem que É. ter diversão também, né? Tem que ser um negócio gostoso, né? Então, e aí é com cada É, um, né? Cada um quer. é verdade, é de cada um. O que não pode, que eu acho que às vezes prejudica,
pelo menos em alguns headhunters, eles falam, são as pessoas que a cada ano estão mudando de empresa. Aí realmente não. Porque aí você não termina um ciclo, você não colhe o fruto, né, do seu trabalho, né? Tem que ter uma consistência, né? Isso é E é importante. engraçado vocês colocarem isso, porque às vezes a gente também ouve de alguns, algumas pessoas dizendo assim, mas ele só trabalhou numa empresa. E esquecem que a pessoa trabalhou em diversas empresas durante aquela empresa, É né? isso aí. Porque então tem um Diversos pouco de projetos. É, a empresa foi comprada, a empresa foi vendida, fez IPO, ele mudou de área, ele foi promovido várias vezes. Então, assim, de quando novo, né? vocês não se deixam levar por esse bias, né? Vocês não, que só trabalhou numa empresa, não, né? Para você, No você meu caso, contrata. não. Eu não tenho, como profissional de RH, eu não tenho esse bias, né? Eu não Ah, tenho essa coisa de, eu vou querer esse currículo porque ele passou por diversas empresas com consistência, 3, 4, 5 anos nas empresas, mas diversas empresas, e não vou escolher esse outro currículo porque ele tem Não. toda a vida na mesma empresa. Eu quero conhecer os dois candidatos. E já aconteceu da vida, o candidato que ficou a vida toda na mesma empresa ser o selecionado, né? Então, É. de novo, tá. cada história é muito única, eu acho, nessa Que questão. bom. Que bom E acho que ouvir. esse é um ponto assim que me chama a atenção também, assim, que história que esse candidato tem para me contar? Qual é o legado que ele deixou? Por onde ele passou? O que que ele terminou? O que que ele concluiu? O que que ele fez? O que que ele deixou para quem vem depois? Projeto com começo, meio e fim. Então, assim, me conta isso. Então, realmente, eu não tenho esse bias também, não. Que bom. Na verdade, você falou uma coisa muito interessante, que é a gente tem que saber contar uma boa história, né? Que todo mundo gosta de ouvir uma boa história, né? Isso é muito importante. Gente, eu falei para vocês que passava muito rápido e passa muito rápido. Meu Deus. É. Muito Então, rápido, muito rápido. pois, pois é, e é uma delícia, a gente poderia ficar aqui batendo papo um tempão, mas chegou a hora de vocês darem o conselho final para eles, falarem, porque a gente já está com 2 minutos só para terminar. Então, eu queria ouvir agora de vocês um conselho, ou, sei lá, uma Considerações mensagem para quem está finais. aqui Ah, e para quem vai ouvir depois, porque fica gravado. sim, sim. Bom, vou começar aqui, se o Gustavo permitir, vou começar. Eu acho que, primeiro, foi um prazer, foi uma delícia, mesmo que um tempo curto, né, ter compartilhado um pouco da minha história, da minha trajetória com vocês, e mais ainda, né, eu falo que sempre é uma via de duas mãos, né, ter aprendido com o Gustavo e com a Irene hoje, porque é muito interessante, a gente doa e a gente recebe, né, então, talvez esse seria o meu grande conselho, né? Ou minhas considerações finais. Aproveite, né? Para aprender com as pessoas em todos os momentos, né? A gente não tem mais aquela coisa de aprendizado formal, né? Igual o Gustavo falou, vou fazer 2 faculdades, vou fazer 3 MBAs, né? É importante, mas tem vários outros momentos durante a vida que você pode aprender. E agora, por exemplo, hoje eu aprendi, né? A gente está aprendendo um com o outro, né? Então, essa questão do autoconhecimento, o que que você quer? Ter intenção na sua carreira, né? Planejar a sua carreira, ter intenção, pedir ajuda se você não consegue fazer isso sozinho e aprender a ensinar, porque eu acho que é daí que saem as melhores histórias. Aí vai ter história para contar que não acaba mais, né? Então, acho que é por aí. Mais uma vez, obrigada, adorei participar, adorei te rever, a Irene também conheceu o Gustavo, então a Irene tem meus contatos, enfim, né? Se alguém quiser conversar depois, trocar outra Estão no ideia. LinkedIn também, podem te acionar, né? LinkedIn Também. também, por favor, fiquem à vontade. É isso aí. É, Josi, o prazer foi meu. E também agradecendo a Irene aí pelo convite. Foi uma honra ter participado aqui, ter aprendido, com vocês. Eu vou mais ou menos na mesma linha, assim. Conheça a si mesmo, sabe? É importante você se conhecer,
e a todos que estão ao seu redor, né? E assim, por que que é tão importante se conhecer? Para você não viver uma vida que não é sua, não correr esse risco e ser infeliz, sabe? Aí, quando a gente se conhece, a gente é honesto com a gente mesmo, a gente faz as escolhas baseado em valores, né? Faz as escolhas baseado em aquilo que realmente a gente acredita e não porque os outros ou alguém disse que é bacana, né? Uma outra coisa que eu diria para vocês, assim, muito em linha com o que a Josi trouxe, invista no seu desenvolvimento sempre, não pare de aprender, sabe? Aprenda todo dia, com os outros, consigo mesmo, fazendo, lendo, perguntando, aprenda, sabe, fazendo cursos, tem várias maneiras de aprender. Seja humilde, né? Fala, não sei, chama alguém para ajudar, pede ajuda para um mentor, constrói junto, né? E assuma a boa intenção. Acho que isso é muito interessante também, porque quebra a barreira. Quando você assume que alguém está te falando algo para te ajudar, e você para pensar e escutar aquilo, né? Ao invés de você simplesmente confrontar, né? Portanto, pratique a escutativa, né? E absorva aquilo e use para o seu desenvolvimento. Seja feliz, divirta-se na jornada, porque é bom demais. Nossa Senhora, eu não tenho nem mais nada para falar, mas eu posso vou pegar uma palavra para deixar com vocês, que vocês falaram, é a generosidade. Gente, quanto mais a gente tem essa abertura para ser generoso com o outro, mais generosidade você recebe da vida. Então, eu não tenho nem mais, vocês já falaram tudo, eu deixo essa mensagem para vocês. Quero agradecer muito a vocês todos, né? Josi, Gustavo e todos aqui presentes. Um beijo a todos e a gente se vê no próximo ICO Series. Tchau. Obrigadão. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Obrigadão. Tchau.